Radar Prevena FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prevena FM, 12:17. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo a doutora Nelly Kim, especialista em saúde da mulher. Também em tratamento de menopausa, emagrecimento. A gente estava batendo um papo fora do ar aqui, né, doutora? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Adorei estar aqui com vocês. A gente que agradece, pra gente é um bate-papo bem legal. Emagrecimento, me parece que as gerações passam e o tema emagrecimento ele continua lá em cima, né? Lá no topo, né? É uma dor, assim, e hoje em dia a gente tá com uma quantidade muito grande de obesidade, né? 33% da população brasileira tem obesidade e mais de 50% sobrepeso. Então isso já é uma realidade da nossa sociedade, então a gente tem que, todo médico tem que ser especialista mesmo em tratar a obesidade. Quem tá procurando mais emagrecer, o homem ou a mulher? Então, é muito diversificado isso, mas a mulher ainda tem um apelo maior. A mulher, ela quer emagrecer, ela precisa, mesmo porque a obesidade para a mulher, ela é mais cruel, né? Vamos dizer assim. Porque altera muito os hormônios. As mulheres, elas têm uma condição pior quando elas estão obesas. Então, a parte hormonal, a menopausa pode ser precoce, a perimenopausa ela fica mais difícil de controle. E as outras doenças também, como por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, é muito influenciada quando ela tem um excesso de peso. Mas o homem não deixa de ser afetado também, né? Principalmente porque a gordura, ela transforma o hormônio masculino, testosterona, em hormônios femininos. Então o homem, ele perde muita testosterona e ele fica muito mais cansado, mais indisposto, aí no fim da tarde tá péssimo. Existe até um nome para essa síndrome, ela chama síndrome MOSH, que é quando a gordura começa a reduzir a quantidade de testosterona no homem. Então a maioria dos homens que vão lá no consultório tá com a testosterona de 190, 200, no máximo 300, e isso é muito ruim. O ideal é? A gente sempre preconiza que seja acima de 500, 600, para que você tenha uma boa performance. Mas não é o número, é os sintomas. Então, se aquele homem tá cansado, indisposto, não tá conseguindo fazer suas tarefas, está assim, a cabeça mentalmente muito pesada, você vê que coisas que você fazia facilmente agora hoje em dia não faz. Fadiga, indisposição, isso pode ser baixa de testosterona. E isso não é legal. E pode ter influência com excesso de peso. É muito importante ver isso. Sempre estão andando juntos. Sempre estão andando juntos. A gente não consegue desvencilhar. A obesidade é uma doença muito complexa, que envolve muita coisa. E, principalmente, ela traz outras doenças com ela, como pressão alta, diabetes, doenças da tireoide, doenças metabólicas, colesterol alto, triglicérides, doença do fígado, né? Gordura no fígado, esteatose hepática. Essa esteatose hepática, ela é complicadíssima. Demais. Né? Porque eu imagino que da esteatose hepática a gente pode ter, sei lá, o surgimento de lesões no fígado, né? Nossa, a gente pode evoluir para cirrose. Até mesmo câncer. Né? Nos Estados Unidos hoje, uma das principais causas de transplante, assim, é a NASH, né? Que é a doença gordurosa do fígado. Então, já não é mais cirrose alcoólica ou devido a outros medicamentos, é mais devido à gordura. Então, isso é muito importante, isso pode evoluir. E a gente vê, como a gente estava conversando, né, que o Júnior tem um paciente meu, que é amigão dele, né, Júnior? Meus bons amigos, o Rodrigo Quintino, meu paciente, que é daqui de Botucatu. E ele tinha essa condição. Gordura no fígado, já grau 3, e a gente, graças a Deus, só com emagrecimento conseguimos retirar tudo isso. Não tem mais nada. Hoje em dia, a gente fala
trazendo um pouquinho a discussão pro lado feminino, né? Existe aquela velha máxima, a mulher chegou na menopausa. Agora a mulher pensa, agora eu vou começar a engordar, né? Agora a situação começa a ficar mais difícil. Como é que você trabalha nesse dia a dia quando a mulher ela ingressa na menopausa? Ah, com certeza. Primeiramente, só para os ouvintes saberem, assim, eu sou cardiologista, né? Minha profissão, sempre trabalhei com essa área da cardiologia e eu entrei nessa parte da endocrinologia, metabologia, depois que eu entrei na menopausa. E foi uma coisa assim que me pegou bastante, porque quando eu entrei na menopausa, eu tive aquela sentença, né? Vai ser assim o resto da vida. E aqueles calores, aquela perda de massa muscular, você vê seu corpo mudando muito. Irritação, é muito ruim, foi horrível. E eu falei, gente, a única coisa que eu tenho de diferente dessas pessoas é que pelo menos eu posso ir atrás do conhecimento, né? Me cuidar e tudo. Foi quando eu entrei nesse mundo. E eu percebi assim, e aí disso já fazem 5 anos que eu trabalho com essa área, e essa parte de menopausa é um dado fundamental, porque a mulher, ela chega num momento de vida muito que ela tá ativa, quer trabalhar, quer continuar fazendo as coisas, os filhos estão criados, então você quer agora viver a vida, só que aí vem a menopausa e tira tudo isso, né? Tira a vontade, dá aquele cansaço enorme, dificuldade de dormir e o ganho de peso. A mulher ganha peso porque quando ela diminui o hormônio feminino, por causa disso, da menopausa, você ganha principalmente gordura visceral e um peso na barriga. A gente chama de barriga da menopausa. Então, é horrível, né, gente? Mas é verdade. Aí vem tudo pra cá. E aí tem esse estigma, né? O ganho de peso, o metabolismo fica muito lento. Isso é verdade. Tem mulher que não sente essa transição? Tem mulher que não tem os sintomas clássicos da menopausa, como o fogacho, né? Aquele calorão. Mas eu acho até mais perigoso, porque o que vem por trás, elas vão passar. Que é perda óssea, ela pode ter osteoporose, o risco maior de infarto, né, que ela pode ter e vai ter de qualquer forma. Isso ela não perde. E ela não tendo sintomas, ela não busca ajuda, não faz uma terapia de reposição hormonal, se for o caso para ela, e aí ela continua tendo as consequências. Eu acho que seria até pior. Esses dias eu tava vendo uma discussão acho que era uma mesa redonda de mulheres ali, mas não tinha nenhuma especialista, e elas estavam falando justamente sobre a menopausa, né? Elas estavam discutindo a faixa etária da menopausa, porque não há uma conta correta. Não, né? Não tem. No vai Brasil, variando de mulher para mulher, né? Vai variando. A epidemiologia aqui no nosso país é de 45 a 55 anos. Mas pode ter a menopausa mais prematura, quando é em torno de 40, ou precoce, que é antes disso, né? 35, 36 anos, por algum motivo. Por exemplo, às vezes a mulher tem que tirar o ovário, aí entra obrigatoriamente na menopausa, né? Os ovários. Mas, de regra, se você for querer ver, veja mais ou menos sua mãe, que é muito parecido ali, o entorno. É bem mais genético ali. Parece bastante com a mãe. É sempre bom a mulher se cuidar. Antes da menopausa, pós-menopausa. Você acha que aqui no Brasil a mulher atingiu essa cultura de procurar se cuidar sempre? Ainda não, porque o que eu vejo bastante no consultório, essa mulher, ela cuida de todos, mas quando ela vai cuidar de si, ela já tá assim muito mal mesmo. E isso não é legal, porque a gente se cuidar, a gente tá cuidando do outro, né, Júnior? Amar a si próprio é um amor ao próximo, porque você pode melhorar mais sua entrega, você pode fazer mais coisas pelo próximo, você não tá exausta, não tá brigando com todo mundo, né? Então não é um peso. Mas isso é uma coisa cultural? E não é, porque a mulher, quer dizer, é cultural não se cuidar, né? Deveria ser cuidar de si própria. Mas aí elas falam, doutora, eu cheguei no meu limite, aí eu vim aqui. Geralmente é assim. E aí a gente vai mais ver essas consequências, né? Você falou certo. O certo é você ver os seus hormônios a partir dos 30, 35 anos. Que
Aí você vai se preparar para quando chegar a menopausa ser bem tranquilo, suave, não ser aquele peso, sabe? De todas essas consequências. O brasileiro como um todo, ele não trabalha a prevenção, né? Não é muito comum a prevenção. O homem também, né? Principalmente. A mulher é mais organizada, né? Principalmente o homem. Joandre, daqui a pouco a gente volta a falar, bater um papo aqui com a doutora Nelly aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:33. Voltamos com o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo a doutora Nelly Kim, especialista em saúde da mulher. Doutora, um nome que é bem menos conhecido da população, a gente está falando sobre menopausa, é um nome popular. Isso. Né? A gente ouve muito pouco sobre a andropausa. Isso. Andropausa são as deficiências hormonais masculinas com o tempo, né? Masculina. Então, o que acontece? A da mulher, ela tem um marco. Sim. Que é quando termina os ovários, eles ficam insuficientes. E aí tem 1 ano, ela fica sem menstruar. Daí a gente fala retroativamente que ela entrou na menopausa. Bom, do homem, ele não tem esse marco. A andropausa, ela é mais contínua, ela vai caindo, ele vai caindo, vai sentindo o peso do declínio da testosterona, né, da queda da testosterona, mas ele não sente assim tão intensamente quanto a mulher. Então, como a gente estava falando, quando você tem um excesso de peso, quando você tá obeso, o homem tá obeso, ele sente mais. Isso acontece em maior intensidade. Dependendo da comida que come, o estilo de vida, se fuma. Quanto mais fatores de risco assim, ele vai acumulando, pior. Ele vai sentir mais andropausa. Mas ela não é tão intensa, tão forte quanto a da mulher. Mas tem consequências, né? Você vê o homem ficando mais cabisbaixo, mais assim, sem aquele ímpeto para sair, para empreender, para trabalhar. Você vê que a testosterona dele tá em queda. Então ele tem que procurar ajuda. Também tem que procurar a libido tá caindo, ele não consegue mais ter aquela performance na relação sexual com a mulher, fica meses e meses sem procurar. Isso é um sinal indicativo de que ele precisa procurar ajuda também. Porque, gente, veja bem, por que a gente fala de terapia de reposição hormonal? Por que a gente tá falando tanto disso? Porque o corpo, ele precisa ficar equilibrado. A gente não pode deixar esses declínios, porque é um processo natural, mas não precisa ser normal. Por quê? Porque nós vamos viver muito, né? A expectativa de vida aumentou. Então, se você for pensar, você vai passar uns 30 anos ali, ou na menopausa, ou na andropausa. E como vai ser esse tempo para você? Qualidade de vida. Tem que pensar sempre nisso, na qualidade de vida desse período. E é isso que as pessoas hoje estão buscando. Equilíbrio, melhorar a sua performance, melhorar seu trabalho, entregar até um tempo maior, não, vou aposentar logo, acabou pra mim, joguei a toalha. E o mundo não é assim hoje, né? Interessante que você falou da andropausa, né? A gente leva pro lado popular, não tenho mais interesse em me relacionar com a minha esposa, a gente tá lá, a gente tá convivendo. Virou amigo. Virou amigo, sócio, né? Sócio na família. Isso chama-se casamento. Não. É o corpo da gente dando uma resposta, né? Quantos casamentos são desfeitos por conta disso, né? Demais. Cansei, eu tô cansado. Total. Não é isso. Demais. Eu até na minha página do Instagram, eu compartilhei um estudo, um dado, que a maior parte dos divórcios acontece no período da menopausa, por causa desses problemas, porque às vezes o homem ainda tá ali procurando, a mulher já fica distante. Não quer, porque a libido cai demais, tem um ressecamento vaginal, a dor durante a relação. Então isso impacta famílias, né? A gente tá falando aqui de famílias, quando vem o divórcio, vem toda essa problemática. Bom, rápido break, Joandre, e daqui a pouco a gente volta a falar com a doutora Nelly, aqui no Radar da Prever FM. Daqui a pouco a gente vai continuar falando, né? Se você tiver alguma dúvida. Aliás, doutora Nelly, você falou do Instagram. Sim, verdade. Para acompanhar um pouquinho do teu trabalho, qual é? Para quem tá acompanhando agora. Meu Instagram é o @doutoradra.nellykim.
NE2LYKIM, Nelly Kim. Legal, se colocar Acompanha lá que tem muita dica que eu na passo lupinha de pra você. busca, se colocar Nelly Kim já vai aparecer. Já lá, vai né? aparecer. Não, já Boa. não tem outra. Daqui a pouco a gente volta. TVN FM, 12:41. Voltamos com o Radar, música e conversa boa. Hoje, recebendo a doutora Nelly Kim, especialista em saúde da mulher. Eu perguntei para ela fora do ar aqui sobre acompanhamento psicológico de alguns pacientes, né? Tem gente que não consegue se reencontrar, ou pelo menos tem uma dificuldade de ver. Poxa, eu sou a mesma pessoa, não sou? Isso. De perder 70 quilos, por exemplo. Nossa, com certeza. Então, isso acontece muito, porque quando você perde peso, igual esse nosso paciente, né? Perdeu 67 quilos, 149 para 87, 88. Eles mudam muito, muda muito a mente, você tem que se reconhecer magro novamente. E antes, seus hábitos todos eram daquele peso, a quantidade de comida, o que você fazia. E você tem que, aos poucos, fazer todo esse processo. Então, a psicoterapia, a psicologia, ela nos ajuda muito. A gente vai, ao longo desse processo, reprogramando essa mentalidade para que a pessoa saia de lá 100% com um novo corpo, uma nova vida. É muito importante ter um acompanhamento psicológico também. Junto, né? Exatamente. Lembrando que, gente, esse tratamento da obesidade, ele é multiprofissional. Precisa de tudo, né? Nutricionista, psicologia, tudo que a gente puder usar da nossa parte, de todos os profissionais para ajudar, é importante. Te preocupa aquela pessoa que está fazendo acompanhamento com o médico, ou ela só precisou do médico para a receita da caneta, por exemplo? Nossa, demais. Por isso que a gente vê tantos resultados ruins dessa parte. Primeiro, porque quando você toma, são medicamentos que a gente usa e são importantes, porque é uma revolução hoje na medicina e na obesidade. Porém, você tem que saber manejar a ferramenta, porque, por exemplo, se você reduziu o apetite. Então, você já vai ter um déficit calórico muito grande, vai comer pouco. E tem que ver qual a qualidade do que você está comendo. Mas não dá para suplementar tudo. Precisa de um suplemento. Senão você perde massa magra, perde musculatura. E aí é que tá o problema. Quando você para de usar a caneta, o que acontece? O reganho. Porque o que você perdeu foi mais músculo, não foi tanto gordura. Perde gordura, mas perde muito músculo. Eu vejo muito isso lá no consultório. É perigosíssimo, né? É demais, você pode desmaiar, ter muitos problemas. Então é bom fazer com acompanhamento, um acompanhamento de perto. Criança obesa, né? Existe aquele velho ditado, a hora que espichar emagrece. É verdade. O brasileiro é cheio de como é que eu posso, de termo popular, né? E não é bem assim, a criança ela pode ser tratada também? Sim, hoje assim, a tirzepatida, né, a Lili, ela lançou o Mounjaro e eles fazem estudos. E existe um braço do estudo principal desse medicamento que já fez com a população pediátrica. Então, é um braço PED e ele estudou nas crianças, o uso da medicação nas crianças de 10 anos em diante. E teve um excelente resultado. Eles já até publicaram, assim, teve um excelente resultado, com doses apropriadas para essas crianças, acompanhamento rigorosíssimo de perto, mas já pode ser tratado. E não só isso, né? É óbvio que o tratamento não se resume a um remédio assim, mas é uma ferramenta que já pode ser utilizada para esse público também pediátrico, com muita responsabilidade e acompanhamento, obviamente. Porque a criança tem que ser dieta, sempre exercício físico, as melhores, porque é a criança, né? Uhum. Então a gente nunca pode começar com remédio, senão ele nunca vai se adaptar, vai ser dependente disso. Então a criança, ela precisa muito de outros métodos também. Qual é precisa de um acompanhamento físico também, né? Precisa ter algo que possa movimentar o corpo. É quando a gente perde massa e de repente se perder músculo, né? Existe um esporte mais indicado pelo que você trabalha, pelo que você conversa, um esporte mais indicado nesse processo de emagrecimento? Ah, com certeza sim. Eu sempre falo para os pacientes. Nunca a gente pode falar assim, faz isso ou faz aquilo. Mas a musculação, ela tem que fazer parte. Né?
A musculação, por quê, gente? A gente tem que dar valor na massa magra, no músculo, né? Na musculatura, na massa óssea. Então, quando a pessoa entra menopausa, andropausa, a tendência é perder músculo. Perder músculo, a partir dos 35 anos, todo mundo vai perder músculo se não fizer nada. E o músculo é um tecido muito nobre, ele ajuda a aumentar o seu metabolismo, ajuda você a perder peso, entre aspas, gordura, se você estiver em repouso. Se você tiver uma taxa muscular alta, sua taxa metabólica aumenta. E aí você tem a oportunidade até de comer um pouquinho a mais. Então, a musculação, ela é um aliado importantíssimo no processo de emagrecimento. Porque aí ela vai te dar sustentação e também para a pele, né? Para você ter a sustentação, porque é o músculo que vai sustentar. Porque senão você fica muito flácido. Cai tudo, assim, perde a gordura, mas vai perdendo aquela sustentabilidade. Fica muito feio. E só a musculação emagrece? Não emagrece. Ela é um adjuvante. Aí você precisaria, com certeza. Aí vem todos os nossos profissionais, né, de educação física nos ajudar, mas a gente tem que ter o gasto calórico também. Então, cardiozinho tem que ter. Uma corridinha. Uma bicicleta, uma corridinha. Pedalada. Boxe, né? Luta. Boxe emagrece, luta. Nossa, emagrece demais. E pros homens, uma luta aumenta testosterona. São Olha lutas que colocar a criança, o menino, o homem mesmo em si, porque ele ativa, né, mecanismos dentro do homem que aumenta a testosterona, como se ele estivesse lutando ali. E não é muito da nossa cultura latino-americana, né? De praticar arte marcial. Claro, a gente tem bastante, a prática, né, de arte marcial, mas boxe, eu não lembro agora as derivações do boxe, né? Mas tem boxe tailandês, né? Eu vejo algumas pessoas praticando, mas não faz tanto parte da nossa cultura, né? Verdade. E podia ser, né? Puxa assim, vida. é uma coisa muito boa, assim. Será que o asiático é magrinho por conta disso? É que eu vejo muito disso daí, principalmente do boxe tailandês, né? A gente vê o asiático praticando isso. Sim, eles praticam muito, né? Japonês, chinês, nossa. Mas é muito importante, gente. Eu acho que são coisas que todas juntas vão fazer toda a diferença, né? Eu te falei também, a gente estava comentando aqui no intervalo sobre o teste genético, que a gente tem usado também, muito moderno. E quando você mapeia o gene da pessoa, você vê uma forma dela. Ele entrega pra gente ali qual a dieta específica para o seu gene. Se é low carb, mediterrânea, se é uma dieta low fat, qual o exercício melhor. Eu lembro que antes de fazer esse teste genético, eu sempre fazia corrida, mas eu nunca gostei muito, assim, corrida longa. E lá no meu teste genético era exercícios de explosão que ajudariam a emagrecer. Quando eu comecei a fazer mapeado pelo meu teste, aí é tudo muito mais fácil. Você consegue rapidinho ter resultado. E o mais importante é o resultado, né? A gente tem que ir em busca do resultado. É muito importante fazer esse mapeamento. É muito importante, é maravilhoso saber as doenças que você tem mais predisposição, agir antes, né? Ver tudo antes. É a medicina preventiva. Prevenção, gente, prevenção. O brasileiro precisa ter prevenção, né? A gente precisa adotar essa prática. Doutora, o estresse, ele pode impactar na saúde ginecológica? Nossa, demais. O estresse, ele impacta em tudo, assim. No emagrecimento, você não emagrece, cortisol alto, né? Se o cortisol estiver muito alto, ou até mesmo baixo, a gente vê um impacto muito grande. Então, na prevenção de, por exemplo, do câncer, o estresse, ele faz você ter ativação da inflamação, da cascata inflamatória. Noradrenalina, adrenalina, a pessoa tá ali sempre com esses neurotransmissores, esses hormônios no pico. Então, você não descansa, o corpo não descansa. Então, isso pode gerar hipertensão, doença endotelial e até doenças graves, né? Um AVC, alguma coisa do tipo. Então, gente, o estresse, ele tem que ser controlado, assim, de ter horários de descanso no meio do dia, uma siesta, já mostrou-se que é muito legal, ajuda. Você tirar um dia para você
desligar, descansar, para sair com a família, pisar na grama, fazer um aterramento, pisar na grama, contato com a natureza, porque todo mundo só fica de sapato, né? Ninguém pisa no chão, assim, pisar, tomar um solzinho. Gente, uns 15 minutinhos, tomar um sol, assim, já é terapêutico, já vai te ajudar a dar uma acalmada. Até sua noite de sono é melhor. Mas é que, por exemplo, às vezes tem gente que entra num lugar fechado e fica até a noite de trabalho, né? Não tem esse contato na luz do dia, mas 10 minutinhos já seria importante e legal. O estresse causa maior impacto no homem ou na mulher? Muito mais no homem, assim. O homem, ele tem uma resposta muito maior ao estresse. E é um estresse contínuo, né? Porque ele tá ali. Agora, a mulher também, hoje a gente tem alguns estudos, eu até vi, depois eu compartilho na minha rede social com vocês. É um estudo que mostra que a mulher, ela não tem um corpo tão forte para receber a carga que ela tá recebendo hoje. Como homem, por exemplo. Trabalho, que ela tem jornada dupla, né? Trabalho, mesma coisa, que hoje a gente trabalha igualmente, né? Mesmo tipo de trabalho. E mais a casa. Aí as crianças, a educação, o nosso dia a dia, como mulheres estamos ali no nosso lar. Então a gente tem esse impacto também maior. Aquela velha máxima que a gente tratou no começo da nossa conversa, né? A mulher, ela vai olhar para todo mundo, depois ela vai olhar para ela, assim, né? E aí é que tá a chave. Se você se cuida bem, se você tá preparada, tudo bem. Você não vai deixar seu emprego, nem deixar de fazer todas as coisas, mas seu corpo tá forte. Aí você não vai ter tanta baixa imunidade, vai ficar doente o tempo todo, queda de cabelo, unhas fracas. Quer dizer, o corpo precisa de força para suportar todas essas, né, pancadas que a gente recebe do dia a dia. Então, é só a gente ser forte. O João André brincou, esse sotaquinho é de Minas, né? Que é um sotaque mais gostoso de ouvir. Eu sou mineira. Como é que foi essa trajetória até chegar em São Paulo? Então, eu nasci em Uberlândia, mas na verdade eu me criei e fiz tudo em Goiânia. Fiz faculdade lá na Universidade Federal de Goiás, fiz residência lá também de cardiologia, isso 2008, faz um tempinho. E aí depois, meu esposo é militar do Exército, ele é coronel do Exército, então a gente vai fazendo essa movimentação. A gente veio da Amazonas. Olha, estava morando no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi. Lá na cabeça do cachorro, no extremo noroeste. E eu vi algumas fotos suas trabalhando com comunidades ribeirinhas. Isso. Né? Aí lá eu trabalhei muito com as comunidades indígenas, porque a maior parte das pessoas que moram lá são índios, né? Aí a gente ia nas aldeias. Isso deve ser muito legal. É muito, muito assim. Quem vê uma boa oportunidade, né? A gente serviu lá. E eu, como médica, pude servir também nessa área. Então eu trabalhei bastante. Nós ficamos 2 anos e meio lá, no Amazonas. Eu servi o Exército. Também, como médica do Exército. E eu servi na Amazonas, servi em Manaus. Antes, eu era solteira e tudo mais. Depois fui novamente transferida com meu esposo. Novamente, Amazonas. Eu tenho, muito carinho por lá. É um lugar maravilhoso. E o acesso à saúde. Vocês conhecem Amazonas? Eu conheço o Pará. Eu já fui para Belém uma vez. Calor, quente, úmido, nossa. Mas é muito quente. Úmido demais. Muito. E o acesso a essas comunidades, o acesso à saúde ainda é muito precário, muito precário. Lá mesmo, nessas regiões, assim, quem dá todo o suporte mesmo é o Exército brasileiro, assim. Porque o Estado chega pouco, né? São muito longe, muito distante. Mas ainda tem esse apoio através dos DICEIs, da saúde indígena, mas é uma parceria, né? É uma parceria do Exército com toda essa parte, mas é muito legal. Deve ter Foi uma excelente experiência. Muita história para lembrar depois, né? Contar. Inclusive, eu devido a toda essa problemática feminina, eu tinha endometriose e tudo,
a gente, eu não pude engravidar também. E lá a gente adotou nossas filhas. A gente tem 3 filhinhas indígenas. Ah, que legal. Que legal. Aí adotamos 3 meninas nesse contexto. Ela tinha bebê, uma de 4 anos e uma de 18. Uma mais velha, assim. A gente fez essa adoção tardia. Mas hoje elas já também, a mais novinha tem 8, a outra vai fazer 13 amanhã. Olha que legal. E a mais velha 26. Nossa, 26 anos. 26, já é uma mulher. Que caminho que ela escolheu? Ela trabalha com a gente lá na clínica, lá em Bauru. Ela fez técnico de enfermagem. Então, assim, graças a Deus, as meninas tiveram essa oportunidade, né, de... E os nomes são indígenas? Nossa, elas têm os 2. Porque você sabe que o índio, ele tem 2 nomes, né? O nome brasileiro, vamos dizer assim, e o nome indígena. A pequenininha, ela chama Yudneg, que é o nome indígena dela. A outra é Ixói e a outra é do Rigol. Mas tem os nomes dela, Vanessa, Vitória e Claimara. Legal. Que bem legal. diferente. Olha, daria pra gente ficar uma tarde inteira conversando aqui. Doutora Nelly, repete mais uma vez o Instagram, os seus canais, para quem tá acompanhando, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu vou deixar aqui também com vocês, se o pessoal perguntar, mas é @doutora.dra.nellykim, NE2LY, né? E o meu número também, se alguém quiser anotar, é 14-99600-2921. Vou deixar aqui com o pessoal na rádio, que os meninos passam pra vocês. E, gente, legal. Qualquer coisa, estamos aí. Se precisar de alguma ajuda, se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar pra gente. A gente vai encaminhar. Doutora Nelly, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Valeu. Bom fim de semana. Joandre, eu volto às 5 com Acontece no Ar. Eu continuo por aqui. Esse foi o meu último radar aqui na Prevera FM. O Joandre tá indo embora pra Floripa. Vai pro lugar bom, hein? Vai ficar bem. Praia. Joandre, a gente vai voltar a se falar no final da tarde, mas foi um prazer tê-lo como meu companheiro de radar aqui na Prevera FM. Obrigado, igualmente, viu, Júnior? Valeu. A gente que já trabalhou muito tempo junto em outra emissora. Se cruzou aqui novamente no radar. Isso nunca se perde, né? Não. Valeu, Joandre, por esses meses de parceria aí. Obrigado, igualmente, Júnior. E lembrando que essa e outras edições do Radar você assiste na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prevera FM. Você por dentro de tudo. Radar.